Bendito seja o nome do Senhor. Jane, você pode orar por nós? Claro, com certeza. Vamos orar, meu amado. Deus querido, Deus maravilhoso, poderoso, Deus, tua benignidade, tua bondade, Senhor, nos cativa, papai, nos constrange, Senhor. Deus, nesse momento nós queremos te agradecer, Paizinho, por mais um dia que tu nos dá. Ó Deus, pela tua bondade derramada em cima de nós, pelo teu cuidado, pelos teus livramentos. Obrigado, Senhor. Senhor, hoje nós queremos dedicar este momento, Pai. É um momento pequeno, é, é menos de uma hora, papai, que nós dedicamos a Ti. Senhor, mas nós fazemos, eu tenho certeza absoluta que da mesma forma meu irmão Renato faz, com tanto carinho, Pai. Ele prepara esses estudos com amor no coração, com amor não só por Ti, papai, mas por cada um que está aqui ao te ouvir, meu Deus, porque nós sabemos o quanto cada um de nós precisa dessa palavra, o quanto ela é maravilhosa aos nossos ouvidos, o quanto ela enobrece, Senhor, os nossos corações. Então, Deus, muito obrigado pela vida dele, ser com ele, que ele vai expor a tua palavra agora, Senhor. Nosso trabalho, nosso estudo e a nossa apresentação é uma apresentação expositiva, é verso a verso, é versículo a versículo, porque o que nós queremos é que a tua palavra seja revelada aos corações que estão aqui escutando. Ser com cada um deles, meu Deus, trabalha na vida, no coração, na alma, no espírito de cada pessoa, Senhor. E nos abençoa, Paizinho. Sei então conosco nesse momento e recebe tudo que é feito, papai, para teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Tudo para honra e glória do nome do nosso Senhor, né? Como a Jane bem falou, né? Tudo feito com amor e carinho, para que todos possam crescer mais na fé, né? Na edificação mútua. Que Deus abençoe a cada um, né? Glória a Deus. Então, nós finalizamos no último encontro, né? Na quinta-feira, com o versículo 24 do livro de Atos, capítulo 2, versículo 24, né? Atos 2, 24. Né? Se você tiver uma Bíblia, acompanhe a leitura, né? É sempre bom ter a Bíblia, né? Muitas pessoas deram a vida para que ela chegasse aos nossos pés, às nossas mãos, perdão. Então, que cada um possa ter a sua Bíblia aí aberta e checando, né? Olhando os versículos e possamos estudar juntos, né? Glória a Deus. Então, nós vimos ali, né, no capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Vimos ali que aqueles homens começaram a falar em novas línguas e que todas as pessoas que estavam ali naquela festa, no dia de Pentecostes, começaram a escutar as grandezas de Deus, né? Cada um escutava na sua própria língua. E eles viram ali aqueles homens galileus, né? Pessoas ali rejeitadas, pessoas em que eles tinham preconceito, semelhante ao preconceito que existe hoje no Brasil com os nordestinos, por exemplo. E eles se maravilharam ali, ficaram atônitos e perplexos, porque aqueles homens falavam em diversas línguas, línguas que eles escutavam ali, né? Como essas pessoas falam, cada um na nossa própria língua materna, né? Só o poder do Espírito Santo. E muitos ali zombavam, né? Enquanto muitos estavam atônitos, outros, porém, zombando, dizendo, estão embriagados. Então, a gente percebe aqui que eles cometeram ali aquele pecado ali que Jesus fala, né? O pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Eu não sei o que Deus reservou aqui para eles, mas a palavra diz que aquele que fizer alguma coisa contra o Pai será perdoado, aquele que fizer alguma coisa contra o Filho será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro, né? Então não sabemos aqui o que Deus fez com esses cidadãos aqui que zombaram, né? Que tudo fique na mão do Senhor, porque Ele é o melhor juiz do que eu, né? Glória a Deus. E Pedro levanta a sua voz ali, né? Pedro começa a falar ali que tudo aquilo ali é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento, ele todo aponta para Jesus Cristo, né? Desde o Gênesis até o livro de Malaquias, tudo aponta aqui para
o Jesus Cristo, né, o seu sacrifício por nós. Então, Pedro fala que isso é cumprimento do livro de Joel, e fala que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, sempre que a Bíblia fala carne, são as pessoas, né? Sobre todas as pessoas, né? Os filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e sonharão sonhos, os velhos, todo mundo, né? Glória a Deus, todos são alvos da graça do Senhor, né? Do Espírito Santo de Deus. E nós, não sei se vocês lembram também, que a gente dividiu o livro de Atos, esse discurso de Pedro, né? Nós falamos que do versículo 14 ao versículo 21, Pedro ia explicar o que estava acontecendo. Do versículo 22 até o 36, Pedro ia falar sobre a morte, sobre a crucificação, sobre a ressurreição e sobre a exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. E do 37 ao 40, já finalizado ali o discurso, né, Pedro vai exortar os ouvintes para o arrependimento e para o batismo. Então, partindo dessa divisão, né, nós estudamos primeiro a explicação dos eventos, e depois nós vimos o 22, o 23 e o 24. No 22, Pedro dá um resumo da vida de Jesus, né, que ele foi um varão aprovado por Deus, com milagres, né, prodígios e sinais. O versículo 23 fala da sua morte, da sua crucificação, que tudo foi pelo desígnio, pela presciência, pela onisciência de Deus, né? E vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. E no versículo 24 nós vimos que Pedro vai falar ali sobre a ressurreição. A morte não conseguia reter a Jesus, ele não tinha pecado, o salário do pecado é a morte. Se Jesus não tinha pecado, ele não tinha como morrer, e ele entrega o seu espírito, ele fala, está consumado, ele entrega o seu espírito. Glória a Deus. E no versículo 25, nós temos que Pedro, ele vai falar o seguinte, eu vou ler a partir do 22, para a gente pegar aqui o gancho na leitura, né? Então, 22, Atos dos Apóstolos 2, 22. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, com prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, glória a Deus, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Porque a respeito dele, versículo 25, disse Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Então, aqui Pedro está citando o Salmo 16, Davi ali falando, né, uma profecia de Davi explicada pelo próprio Pedro. O próprio Pedro, ele vai explicar essa profecia aqui, esses 4 versículos aqui, tirados do Salmo 16, ele vai explicar nos versículos seguintes. Ele vai explicar no versículo 29, no 30 e no 31. Ele vai falar que esses versículos, eles falam de Jesus Cristo, principalmente o versículo 27. Pedro começa falando aqui, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, né? Isso Davi falando. Sabemos que Jesus também, né, sempre colocou a vontade do Pai em primeiro lugar. Ele cumpriu tudo que o Pai havia determinado. Deus está à direita, Jesus Cristo está à direita de Deus, né? Davi fala sobre isso. Tenho posto o Senhor à minha direita, não vacilarei. Davi também fala que o coração dele está alegre, está regozijante ali, e o Senhor também, né, motivo de tremenda alegria, de tremenda exultação, né, o Senhor ali do lado do nosso, Jesus do lado do nosso Senhor, né, plano da salvação ali, proposto pelo Pai. Então, Pedro, ele vai falar, ele vai explicar o significado desses versículos a partir do 29, Irmãos, ele fala aqui, irmãos, no 29, irmãos,
seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Então, Pedro, ele explica que Davi ele foi morto e sepultado. Primeiro Pedro ele pede perdão aqui, né? Ele pede uma permissão aqui, porque todos tinham Davi em alta conta. Não se sintam ofendidos, pois Davi ele está profetizando acerca do Messias. O túmulo dele está ali. Todos tinham muita estima, né, por Davi. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, 2 Samuel 25, do 15 ao 17, a estima era tão grande por Davi, que a gente vai entender aqui no livro de 2 Samuel. Ó. 2 Samuel 21, 15 ao 17. Ó. De novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel, uma guerra ali, os filisteus sempre em guerra contra Israel. Davi foi junto, desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus. Davi ficou muito afatigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. Então, do outro exército ali dos filisteus, tinha um cara bem grande lá, gigante, talvez primo ali do Golias, né? O peso do bronze da lança desse cidadão aqui era de 300 ciclos, e ele estava cingindo de uma armadura nova. Ele intentou matar Jesus, esse cara, esse gigante. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu, feriu o gigante e matou o gigante. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não se apagues a lâmpada de Israel. Então era assim que os judeus viam a Davi, a lâmpada de Israel. Mas Pedro aqui está falando que Davi morreu. Apesar de toda essa reverência, Davi foi apenas um homem. A sua sepultura era conhecida por todos. O seu túmulo, ele fala que permanece entre nós. Eu me imagino que Pedro apontando em direção ao túmulo de Davi. O túmulo dele está ali. É um local hoje de visitação. Você foi em Israel, tem lá o túmulo de Davi. A gente não sabe nem se ele está lá, mas o pessoal visita. Glória a Deus. Todos podiam apontar o túmulo de Davi, mas quanto a Cristo é diferente, né? Quando chega com Jesus é diferente. Ninguém poderá apontar o local do sepulcro do nosso rei, do nome de Jesus, pois o sepulcro não está mais ocupado por ele, o sepulcro não era nem dele, era emprestado. Ele passou ali 2, 3 dias e saiu de lá vivo, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Ficou vazio através da sua ressurreição. O corpo de Jesus não está na sepultura como o de Davi está. Pedro fala isso no versículo 32, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Mais de 500 pessoas viram a Jesus. Jesus passou ali 40 dias dando os últimos ensinamentos. Embora Davi fosse um grande homem, um homem segundo o coração de Deus, ele foi pelo caminho de toda a terra. Ele mesmo fala sobre isso. 1 Reis 2, do 1 ao 2, ele está ali já se aproximando, aproximando-se os dias da morte de Davi, ele deu ordens a seu filho Salomão: eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e ser homem. Então Davi morreu, mas Jesus não morreu. Quer dizer, ele morreu, mas ressuscitou, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Davi, ele não podia, o que Pedro está tentando dizer aqui é que Davi não podia estar falando dele. Ninguém jamais tinha alegado que Davi tinha ressuscitado. E ele jamais poderia dizer isso, que ele não veria corrupção, pois ele viu corrupção. Davi cometeu inúmeros pecados, né? Então, quando ele fala que, versículo 27, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Davi está falando de Jesus Cristo. Pedro vai falar sobre isso, ó, versículo 30. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Então, Pedro, ele cita o Salmo 16, e ele explica em seguida que Davi não está falando dele mesmo, Davi está falando de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Paulo, ele fala uma coisa parecida com a de Pedro, quase a mesma coisa, na verdade. Ele fala assim, ó, Atos 13, ó,
alguns capítulos aqui para frente, né? 11 capítulos para frente. Atos 13, 35 ao 37. Por isso também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, morreu aqui é morrer, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção, mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Pedro e Paulo falando que Davi morreu, mas Jesus, ele ressuscitou, ele não viu a corrupção. Que bênção, né? Que bênção. Que a palavra do Senhor tem, o livro de Atos, ele é cheio, ele é carregado dessas pérolas, né? Dessas preciosidades. Então, Davi sabia também, né, como Pedro fala aqui no versículo 30, que o Messias viria dos seus lombos, né? Deus fala sobre isso, fala que a casa dele, o reino dele seria firmado para sempre diante dele, o trono dele seria estabelecido para sempre, né? O Messias vinha dele ali, vinha da descendência de Davi, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção. Então, no versículo 32, né, ele fala que Deus ressuscitou e que todos foram testemunhas da ressurreição de Cristo. E a partir do 33, né, nós podemos ali, a gente falou que o versículo 22 era o quê? O resumo da vida de Jesus. O versículo 23 era falando sobre a sua morte e a sua crucificação. O 24 era falando da sua ressurreição. E o 33 é a exaltação de Jesus, a glorificação dele ali, a destra do Pai, né? 33, exaltado, pois a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Pedro fala ali da exaltação de Jesus perante o Pai após a sua ascensão aos céus e o envio da promessa, né, do Espírito Santo. Ao consumar a sua obra, Jesus ressuscitou em glória e comissionou seus discípulos a pregar o evangelho em todo mundo, né, a toda a criatura. Depois ele foi recebido pelo Pai e ele está à sua destra e está ali governando a igreja, né, intercedendo em favor da igreja, revestindo de poder a igreja através do Espírito Santo, e ele enviou de lá a promessa, né, derramou isso aqui que vocês contemplaram, né, que vocês viram ali, pessoas falando em línguas, falando das grandezas de Deus, né, glória a Deus, glória a Jesus, né. Filipenses 2:9 fala que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é acima de todo nome, exaltação de Jesus Cristo. Mas ele, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Hebreus 10:12. Então, Jesus subiu aos céus, sentou à direita do Pai, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo e derramou sobre nós, como vocês estão vendo aqui, ouvindo, né? Então, tudo que foi presenciado aqui, tudo que vocês presenciaram, Pedro falando para a multidão, tudo que vocês presenciaram foi a promessa que Jesus, que está à destra de Deus, enviou. Ele derramou sobre nós, né, o poder do Espírito Santo, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? E Pedro ainda vai citar outros salmos aqui, né, no versículos 35, no versículo 34, 35. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, versículo 34, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Então, Pedro cita os mesmos salmos ali que Jesus citou quando estava ensinando no templo, né, o Salmo 110, versículo 1. Então, Pedro finaliza aqui o sermão mostrando que Jesus Cristo era o cumprimento das Escrituras, né? Ele citou Joel, citou Davi 2 vezes. Após a morte e ressurreição de Jesus, nós temos a total confirmação do cumprimento aqui das Escrituras, né, das profecias. Davi não subiu aos céus, como Pedro fala. Ou seja, Davi ele não foi ressurreto nem exaltado por Deus. Só Cristo cumpriu as profecias do Salmo 110, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Deus ali, Jesus Cristo, ele está à destra do Pai, né? Está ali da destra do Senhor, né? Governando a igreja, intercedendo em nosso favor, revestindo de poder
com o meio do Espírito Santo. Jesus havia ordenado que não dissessem que ele era o Cristo, até depois da ressurreição. Mateus 16, 20 fala sobre isso. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus o Cristo. A transfiguração também, ele disse que vocês só podem dizer isso depois que eu subir ao Pai. Então, agora, como Jesus já tinha subido ao Pai, a história agora era diferente, né? Eles podiam evangelizar à vontade, né? Agora a mensagem deveria ser pregada a todos, o que diga em trevas, digam em luz, né? Pregai sobre os telhados, né? Que a mensagem chegue a todos os ouvintes, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E Pedro finaliza dizendo que esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, Jesus, o Senhor do universo, da história, o Senhor da igreja. Diante dele todo joelho deve se dobrar, toda língua deve confessar, todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Ele reina hoje, sentado à destra do Pai, no trono do Pai. Mas haverá um tempo futuro em que ele estará reinando aqui. Apocalipse 3, 21 fala o seguinte, ó, ao vencedor, né, igreja de Laodiceia, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no trono do meu Pai. Então, Jesus está no trono do Pai, mas vai ter uma época que ele vai sentar aqui no trono, governando aqui conosco ali ao seu lado, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Que bênção, que tremenda a palavra do Senhor, né? Então, o Espírito Santo, ele veio para exaltar Jesus. O ministério do Espírito Santo é de exaltação ao nosso Senhor Jesus. O Espírito Santo não veio lançar sobre si mesmo nenhuma luz sobre si mesmo, não fala de si mesmo. Ele veio para que os discípulos lembrem de Jesus. Ele projeta a luz na direção de Jesus. João 16, 7, 14. Jesus fala o seguinte, ó. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo será julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, ele não jogará a luz sobre ele, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, Jesus Cristo fala sobre isso. O Espírito Santo ele vai anunciar a Cristo. E é isso que ele já está acontecendo aqui. Pedro já está anunciando a Cristo pelo poder do Espírito Santo. Né? Glória a Deus, glória a Jesus. Que bênção, né? Que bênção. Então, tem um historiador aqui chamado Warren Wiersbe, que ele fala que Pedro dá 4 provas da ressurreição de Cristo. Ele fala que da própria pessoa de Jesus, né, que é um varão aprovado de Deus, ele fala da profecia de Davi, do testemunho dos cristãos, né, que eles foram testemunhas, e também fala da presença do Espírito Santo, cumprimento da sua promessa. Então, se a pessoa não quisesse crer, era só se ele não acreditasse nos apóstolos, era só ele ver as profecias. Se ele não acreditasse nas profecias, era só ele ver os sinais, né, o falar em línguas, que é o Espírito Santo. Então a pessoa não tinha para onde correr, né? Ela só não aceitasse se ela não quisesse. Porque se ela não cresce no testemunho dos apóstolos, se ela olhasse as profecias iam apontar para Jesus. Se mesmo assim, olhando para as profecias, ela não quisesse crer, era olhar para o Espírito Santo. E mesmo assim, se ela não quisesse crer, aí não tinha jeito. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, Pedro, a gente vê aqui nesse sermão de Pedro que ele não fala para agradar ninguém. Ele foi direto ao ponto. Ele foi curto e grosso ali. Ele disse, ó, Jesus, aconteceu isso, isso e isso. E Jesus é Deus. Pronto. E as pessoas, a gente vai ver que essas palavras aqui simples, né, apesar dele citar algumas profecias, mas foram palavras simples.
Pedro, em toda a sua vida ali, ele nunca tinha falado com esse grau aqui de ser clareza, de poder, não. O Espírito Santo já agindo ali na vida dele, né? Então ele fala que uma pregação direta, confrontadora, que gerou agonia nos que estavam ouvindo. Você imagina aí você fazer uma pregação e todo mundo ali ficar nervoso, agoniado. Como é que eu saio dessa situação? Eles ficaram desse jeito. Versículo 37, ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração. Outras traduções falam que eles ficaram agoniados, né? O King James fala sobre isso. Então, após essa mensagem poderosa, cheia do Espírito Santo, eles se sentiram ali profundamente tocados, né? Eles já começaram a perguntar o que é que a gente deve fazer. Hernandes Dias Lopes, ele disse que a pregação de Pedro foi como uma dinamite que explodiu ali no coração da multidão. Produziu ali uma compulsão na alma. Foi um sermão ali que penetrou. Bênção, né? Glória a Deus. O Espírito Santo mal tinha chegado, né? Mal tinha descido, já estava agindo aqui através do apóstolo Pedro, né? Incomodando, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Que bênção, né? Glória a Deus. Então é impressionante a gente ver corações duros, né? A gente vê, por exemplo, que eles zombavam de todos, né? Mas após a pregação de Pedro, o tratamento já muda, ó, já falam aqui, ó, que faremos, irmãos? Antes eram bêbados, né? Antes zombavam, agora já tá falando de irmão aqui, já estão meio que convertidos já, né? Por causa da pregação de Pedro, né? Do Espírito Santo ali. Então, corações duros ali que ficaram repentinamente cheios de temor, né? Cheios de tremor diante da palavra do Senhor, né? A palavra, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? E muitos deles ali, né? Muitos desses judeus aqui tinham presenciado Jesus sendo morto, né? Sendo crucificado, mandando, talvez algum deles gritaram ali, crucificam, né? Então, Pedro os acusou aqui, durante o discurso, né? No versículo 23, ele fala que vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Mesmo assim, você vê que a palavra é tão transformadora que eles não se enraivam, não se ficam irritados, não ficam com raiva disso, né? Não acontece briga, não acontece confusão, né? A palavra derramando ali, transformando os corações, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, eles ficaram ali com o coração compungido. O verbo compungir aqui é sentimento de pesar, de arrependimento, né, por ter cometido alguma má ação, atormentar a mente profundamente. Né, essa palavra tem esse sentido aqui no grego. Então, 2 Coríntios 10:4 fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, né? Até o coração mais duro, ele é quebrantado pelo poder do Espírito Santo, né? A gente vai ver que eles vão se arrepender aqui das suas más obras, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Pedro fala no 38, né, eles perguntam o que faremos, irmãos, né? O que nós temos que fazer, né? O que será de nós por termos crucificado esse homem? Então eles falaram com pessoas decididas a fazer imediatamente qualquer coisa que fosse dito. Não havia tempo para ficar pensando ali, né? Já, o que faremos, irmãos? E Pedro vai falar no versículo 38, 39 o que eles deveriam fazer, né? Já chamando ali os irmãos, chamando todos ali de irmãos, né? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 39, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, se a pregação foi clara, foi direta, as exigências também seriam. Pedro responde aqui o que eles deveriam fazer, né? Arrepender-se. Arrepender-se, a gente já falou sobre isso, né? Sobre a palavra grega ali, metanoia, ou seja, uma mudança, né? Mudança, conversão, como metamorfose, né? Mudança de forma, metabolismo, né? Uma mudança no nosso organismo. E noia, mente, pensamento, juízo, né? Então, mudança de mente. Arrependam-se dos seus pecados. Mudança de pensamento, né?
volta ao juízo, né, ao perfeito juízo, a perceber o que foi que eles fizeram ali. Primeiro passo ali, a reflexão é acerca dos pecados, sentimento ali de erro, né, de culpa. Então a gente vê como a mensagem do Senhor, ela não muda, né? João Batista, ele pregava sobre o arrependimento, Jesus veio pregando o arrependimento e os apóstolos também, arrependei-vos aqui, né? A mensagem é a mesma, né? João Batista veio preparando o caminho do Senhor, falou sobre arrependimento, passou por Jesus ali, arrependei-vos, e agora os discípulos também, arrependei-vos. E para vocês terem ideia, né, para a gente aumentar mais a nossa fé, até esse arrependimento aqui foi profetizado. O profeta Zacarias, ele falou sobre isso, Zacarias 12:10. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem o traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente, como se chora pelo filho. Então, que eles estavam dessa forma aqui, né? O arrependimento aqui leva a uma mudança de atitude. Na mesma hora ali, eles querem deixar o caminho errado e fazer já o que é certo, né? Não há salvação sem arrependimento. Sempre somos culpados diante de Deus e precisamos nos arrepender. Os que verdadeiramente se arrependem ficam envergonhados e têm medo das consequências. É o que eles tiveram aqui, eles tiveram medo das consequências. Não consequência dos homens, né? Mas as consequências de Deus. Mateus 10:28 fala que não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo, né? Temer a Deus. Então, a palavra gerou temor no coração dessas pessoas e eles querem saber ali o que devem fazer, né? Querem correr ali logo para fazer, se arrepender ali e evitar um castigo maior. E Pedro fala, ó, cada um seja, continua, né? E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Então, era necessário arrepender e ser batizado para a remissão dos pecados. Então, o batismo ali, não que o batismo ele tenha um significado ali mágico, mas ele faz uma manifestação exterior de uma realidade interior, né? Se há arrependimento, a gente quer mostrar para o mundo, e o batismo é uma forma de mostrar para o mundo, um sinal de fé ali, uma condição do discipulado, né? De ser discípulo de Jesus. É um passo ali importante, né, para a fé cristã. Crer na doutrina de Jesus é você se submeter à graça, né, à autoridade de Jesus, e Jesus deixou o batismo, né, como ordenança, e Pedro faz isso, né, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Então, cada um de vós aqui mostra que a salvação é individual, né, Pedro não chamou, ó, venham os pais de família aí, as mães, e basta batizar eles, e tá tudo certo. Não, ó, cada um de vós mostrando que a salvação é individual. Eu não posso salvar a minha esposa nem o meu filho, é individual a salvação. Cristo trata cada um em particular. Então, que a gente possa ter esse pensamento, né, que a salvação ela é individual. Em Cristo a graça é suficiente para todo mundo, né, mas você tem que ir para Cristo, né, tem que se arrepender ali e confessar Jesus como Senhor e Salvador, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, né? O dom da fé, né? São muitos dons, mas aqui seria o dom da fé, né? O Espírito Santo ali convenceria do pecado, da justiça, do juízo, vai santificando o crente. A gente não aceita Jesus, não cai um raio e você se torna crente, não. É um passo ali que você vai aos poucos, né, galgando uma caminhada, uma porta estreita, caminho estreito, mas com a ajuda do Espírito Santo nós chegamos lá, né, de fé em fé. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Glória a Deus. Deus abençoe a todos, né? Então, o batismo aqui presente, desde a pregação de João Batista, enfatizado por Pedro aqui, né? Necessário o batismo aqui, que bênção, né? Glória a Deus. E Jesus tinha mandado isso. É um Pedro aqui está cumprindo também o mandamento de Jesus, né? Lucas 24:46 fala assim, ó. Assim está escrito que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, né? E que todos possam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Conforme Mateus. Então,
batismo aqui, arrependimento e batismo, né? Até agora Pedro está tudo ok, né, com a pregação dele, né, conforme a palavra do Senhor, né, o ato de batismo aqui, não que o batismo perdoe pecados, mas é uma simbologia, né, o perdão total e definitivo é só por meio da graça do Senhor. O sacrifício de Cristo, ele nos deu duas grandes dádivas aqui, ó, para os que creem, ó, o arrependimento, né, o perdão, a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo, né, glória a Deus, glória a Jesus, e é para todos, né, versículo 39, para os filhos, para os que estão perto, para os que estão longe, tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar, né, glória a Deus, glória a Jesus. Então, os pecadores ali tinham que abandonar e ir para o caminho correto, tantos quantos o Senhor Deus chamar, né, tantos quantos o evangelho atingir, né. Claro que muitos vão ignorar o evangelho de Cristo, mas que o Senhor possa abençoar todos aqueles que evangelizam, né, todos aqueles que pregam a palavra do Senhor, né, glória a Deus, glória a Jesus. Então, no versículo 40, fala que com muitas outras palavras, né, o sermão continuou aqui, não ficou registrado, mas com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração pecadora, perversa. Então, os que ele aceitavam a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, o poder do Espírito Santo, né? A gente viu aqui o início do trabalho da igreja primitiva, a igreja pregando, o discurso de Pedro é uma pregação das boas novas em Cristo Jesus, já evangelizando, já batizando, e com muitas outras palavras aí, com muitos ensinamentos, além desses principais que ficaram aqui registrados, né? As palavras de salvação ali geraram transformação na mente, ali no coração dos que estavam ouvindo, né? Uma geração rebelde, uma geração perversa, obstinada, e 3.000 pessoas se tornaram crentes ali quando Pedro pregou a respeito de Cristo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Esse discurso de Pedro aqui no capítulo 2, ele é tão bênção que ele pode servir como um guia para a gente evangelizar. Então, Pedro, ele fala tudo, ele fala que as escrituras apontam para Cristo. Ele falou da vida de Cristo, falou da morte, falou da crucificação, da ressurreição, da exaltação. Se a gente pegar, por exemplo, os versículos 22, 23, né, 24, pegar o versículo 30, 31, 32, 33, o 36, a gente juntar esses versículos, é uma pregação abençoada aqui para evangelizar. Fala de tudo da vida do Senhor, né? Então, você vê como a palavra é forte, né? Um discurso desse aqui, ó, pega os versículos chaves, né, e você consegue evangelizar uma pessoa. Que bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? E a gente, para finalizar, né, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui nos próximos versículos, porque eles são carregados de poder aqui, esses versículos, né? Mas vamos iniciar aqui, ó. O versículo 42, ele é um dos versículos, eu não vou dizer que ele é o principal, mas ele é tremendo, esse versículo. Estava meditando sobre ele, né? Expliquei sobre ele antes dessa reunião, tive outra reunião, expliquei sobre ele aqui. E esse versículo aqui, ele é carregado de significado. Atos 2, 42. Ele fala o seguinte, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Então, esse versículo aqui, ele tem detalhes aqui, ó, de como era a igreja primitiva. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nessa época que não tinha Bíblia escrita. Eles tinham o Antigo Testamento, o Novo Testamento, eles não existia ainda. Então, perseverar na doutrina dos apóstolos é você escutar ali o ensinamento dos apóstolos, as palavras que Jesus deixou, as parábolas que Jesus deixou, o sermão profético, os milagres que ele realizou. Ó, Jesus, uma certa vez, a gente estava no barco, irmãos, e o Senhor estava dormindo, né, na parte de trás, e de repente se levantou uma tempestade ali, cada um pegou um balde tentando tirar a água do barco, e a tempestade era muito grande, né, e todo mundo ficou com medo ali de acordar o mestre, até que a gente não já viu a hora que afundaram o barco, e a gente acordou o mestre, né, vamos acordar ele ali para ver se ele
pelo menos não morre junto com a gente aqui, né? E quando Jesus acorda ali, ele já vai repreendendo os ventos, repreendendo os mares, e fez uma grande bonança. Que bênção! Isso é perseverar na doutrina dos apóstolos, né? Igreja apostólica, a doutrina dos apóstolos, né? Ensinando o que Jesus deixou, o sermão da montanha, sermão profético de Jesus ali, Mateus 23, 24. Glória a Deus, glória a Jesus, né? E eles também, comunhão, os irmãos viviam em comunhão, não tinham briga, não tinham confusão. Tudo era de todos, como a gente vai ver, né? Que bênção, né? Eles unidos ali no partir do pão, já observando aqui a Santa Ceia, em memória de Cristo, né? As ordenanças deixadas pelo Senhor, e nas orações, né? Orando ali. Então, as ordenanças, a gente vê que estão guardando já as ordenanças, né? Então, e não só, aqui a gente não está falando somente daqueles 120, não, a gente está falando desses 3.000 que foram convertidos, no versículo anterior. Todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, os apóstolos ensinavam de casa em casa. Então, a vida dos apóstolos, das mulheres também que estavam, dos 120 e dos 3.000. Então, todos reunidos, né? A gente viu já em Atos 14, né? Que todos perseveravam unânimes em oração, e aqui também eles perseverando em oração. Eles não perdiam tempo ali, era doutrina e oração, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, detalhes aqui dos primórdios da igreja primitiva, né? Igreja ali, quando a gente fala em igreja primitiva, é aquela igreja que nasceu ali logo depois da subida de Jesus, a igreja primitiva. Então, o dia a dia daqueles homens ali eram carregados ali da mensagem do evangelho. As ordenanças, o batismo, a Santa Ceia, tudo sendo observado ali. Não somente os apóstolos, né, mas todos ali que ouviram o discurso de Jesus. Então, que bênção, né? Uma instrução verbal aqui, que eles perseveravam nessa doutrina, né? Eu vou ler o 43, ó. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, a palavra de Jesus tinha falado, né, que os sinais seguirão os que me seguem, os sinais seguindo aqui. Então, eles são discípulos verdadeiros de Jesus, porque os sinais estão seguindo eles aqui. Glória a Deus, glória a Jesus. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, né, a comunhão. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, essa era a comunhão da igreja, né? A comunhão da igreja verdadeira, né? Diligência na palavra, constantes, se reuniam ali na doutrina dos apóstolos, ávidos de aprender mais sobre Jesus. Eu creio que eles deviam buscar tantos apóstolos ali, porque não tinha nada escrito, né? Então, os apóstolos tinham que ficar repetindo, né? Ao ponto que, rapaz, é melhor a gente começar a escrever essa Bíblia, né? E começaram a escrever ali os primeiros versículos, né? Os primeiros pergaminhos ali, para que a palavra ficasse registrada, né? Porque quando os apóstolos morreram, era de boca em boca, mas era necessário deixar registrado as parábolas, os testemunhos, os dons, os milagres, né? Eles tinham comunhão aqui, né? A palavra comunhão é koinonia, muito usada essa palavra, né? Um sentimento de união, de ligação, de modo de agir, um grande amor uns pelos outros, rico relacionamento pessoal. Então, o sentimento aqui de comunhão era bem grande, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? E perseveravam no templo, né? Havia umas casas, mas havia também uma reunião no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes mais o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, esse era o sentimento aqui da igreja primitiva. A gente vai trazer também um pouco mais sobre esse sentimento aqui, né? Na próxima aula a gente vai trazer um pouco aqui desse sentimento aqui de comunhão, desse sentimento aqui de perseverar em oração. Que bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que Deus abençoe a todos, né? Que o Senhor possa dar um fim de semana abençoado. Nós iremos orar agora. Não sei se tem algum pedido de oração, mas é bênção. A palavra do Senhor é tremenda, né? Jane, você
Quer orar? Quer pedir alguém para Sim. fazer uma oração? Não, eu Fica à quero vontade. orar, Renato, porque essa palavra ela é grandiosa, né? E duas coisas eu queria deixar bem claro aqui. Como você falou, esse versículo de Atos, no capítulo 2, versículo 42, ele fala da perseverança. E, gente, é muito fácil a gente perseverar quando não há perseguição. Eu queria lembrar vocês que eles eram perseguidos. Eles eram extremamente perseguidos. E eles perseveraram na doutrina, ou seja, na palavra. Então, nós devemos perseverar na palavra e a comunhão é muito importante. Nós temos que estar sempre juntos, testemunhando ao outro, contando tudo que tem acontecido, que tem passado, porque nós passamos por momentos difíceis também. E é importante que nós tenhamos pessoas que nós possamos confiar, que são pessoas de fé, pessoas que creem na palavra e que possam estar informando, orientando o irmão, a irmã, dentro da palavra. Porque cada um tem a nossa opinião, mas as nossas opiniões não importam. O que importa é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é inerrante. Então não há erro nela. Se nós perseverarmos nessa palavra, vai ficar tudo bem com a gente, apesar das nossas lutas diárias e nossas dificuldades. O partir o pão tem muito a ver com a questão de nós dividirmos o que nós temos com os necessitados também, não é somente a ceia em si, mas verdadeiramente sermos misericordiosos. Ou seja, nós devemos orar para que Deus retire qualquer avareza do nosso coração. E as orações, elas são fundamentais, que possamos estar com muito sono, mas nós devemos sempre estar orando. Chegou a hora de dormir, eu estou com muito sono, Deus, vou deixar para orar amanhã, não deixe não, ore hoje. Ore, se ajoelhe, peça hoje, porque Deus, Ele escuta as nossas orações. Então vamos, nesse momento, a orar, crendo que o Senhor está nos escutando. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós queremos, nesse momento, te agradecer por essa palavra. Paizinho, nós cremos, Senhor, que os sinais seguem aqueles que creem. Nós cremos, Senhor, que a salvação é individual e que cada um de nós deve buscar de forma persistente, papai, determinada a salvação. Paizinho, nós te agradecemos por tudo que tu tens nos mostrado dentro da tua palavra. Louvamos a vida do irmão Renato, que é um homem de Deus, por tudo que ele tem nos trazido. Que palavra abençoada, que livro abençoado. Eu não consigo parar de dizer isso, porque, gente, essa era a igreja que estava começando debaixo de perseguição, mas eles não desistiram, eles perseveraram, e isso é lindo. A perseverança é algo tremendo demais, é uma força que só pode vir de Deus. Você perseverar diante das dificuldades da vida, só Deus para te dar essa força. Então, Deus, nós cremos, Senhor, que Tu faz isso com cada um de nós, que Tu enche os nossos corações de força, de paz, de consolo e de perseverança. Que sejamos assim, Senhor, diante de Ti. Nós Te amamos, pedimos proteção, nos guarda, nos livra do maligno, nos dá saúde, Paizinho, para nós seguirmos em frente até o momento da Tua volta, esse grande momento, um momento glorioso, um momento faustoso, um momento onde tu serás exaltado, Senhor, por todos os seres dessa terra. Deus amado, Deus querido, é em nome de Jesus Cristo que nós oramos e te agradecemos mais um dia. Amém.
Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que Deus abençoe a todos, que amanhã possamos estar aqui na mesma fé, no mesmo espírito, estudando amanhã o livro de Gênesis, né? Capítulo 40, se eu não me engano, 41, acho que é 40. 40, glória a Deus. Então, é Glória a isso mesmo. Deus. Então, Pai do Senhor a todos, uma noite de paz, uma noite tranquila e um domingo abençoado, né? Glória a Deus. A paz, Renato. Paz, Paz Senhor. a todos. Paz, Senhor a todos. Paz, Edmilson. Paz, Janaína. Paz, Guilherme, Edmilson. Fernanda. Thaís, Fernanda, Guilherme, Rome. Isa. Paz do Senhor a todos. Um grande beijo a todos, amados. Amo a todos. Um Paz. grande abraço. Tchau.